Então, gente, dando continuidade aqui ao vídeo anterior, então nós fizemos foi a seleção das microbacias em função, né, dos municípios. Então, nós selecionamos primeiro os municípios, né? Vou até importar aqui de novo para a gente recapitular, né? Não é Bacia Graipu, não, deve ser região Graipu, né? Eu acho que esse arquivo aqui. A gente não está querendo abrir assim, não. Aí eu jogo o QGIS de um lado, jogo o arquivo do outro, para ficar mais fácil de eu jogar para dentro. Então, na última aula, nós estávamos fazendo justamente isso, né? Então, foi selecionado as bacias em função, todas as bacias que estão dentro dessa região. É tanto que o arquivo ele é maior, né? Porque se tocar na região, não trocar, porque às vezes um arquivo fica dentro do outro. E aí não pode cortar a bacia, porque a bacia é maior do que a divisa administrativa. Então aqui selecionamos de uma forma. Essa região aqui foi selecionada, né, clicando nos municípios. Essas bacias foi selecionada fazendo, né, a localização por seleção por localização, aqui na barra de ferramenta. E nós vamos importar aqui agora. E nós fizemos na última aula também a seleção por localização das linhas, que é a rede de drenagem. Só que é um arquivo assim extremamente pesado, tá? Porque 600 MB o arquivo. E pro QGIS ler, tudo fica pesado esse tipo de arquivo. Então vamos trazer ele aqui de volta, só para vocês terem uma noção do que vamos fazer com ele. Então toda vez que tem um arquivo pesado e você quer trabalhar com ele mesmo assim, então vocês vão ter esse problema. Então vou trazer aqui, ó, vou trazer o zipado inclusive, ó. Ou seja, do jeito que veio, baixo lá do Cisema, estamos trazendo para cá. Então, um arquivo extremamente pesado, ó. Um zoom que diz lá, ó, demora para carregar. É um arquivo pesado, então não adianta nem. Vou até desselecionar ele aqui, ó, para a gente ver isso. Se você observar aqui o padrão do arquivo, ó, ele forma uma linha aqui bem clara, né? Bem reta. Isso aqui, ó, é o padrão da folha do IBGE. Como o arquivo foi feito em cima das imagens do IBGE, tem essa falha aqui, ó. Esses rios do IBGE, do IGAN, ele é importante porque tem o nome do arquivo, tem algumas informações legais, mas ele foge muito da localização exata. Então é mais um rio representativo, tá? Eu posso dizer esses dados mais para representar a bacia. Falar que isso está dentro certinho do real, não está não. Aí vamos ter que fazer um outro jeito de delimitar essas redes de drenagem para ser mais condizente com a rede real. Mas a minha ideia aqui não é estudar a bacia hidrográfica, a minha ideia aqui é exercitar comandos do QGIS para manipulação de arquivos vetoriais e estou utilizando a base de rios, porque a gente tem várias coisas para fazer aqui de comandos para aprender. Então já aprendemos o comando de selecionar clicando no atributo, selecionando, né, por localização. Agora eu vou clicar com o botão direito aqui, vou abrir a sua tabela de atributo desses rios, vocês vão ver até para abrir isso aqui quanto que demora, né? Tudo demorado com arquivo pesado. O ideal, inclusive, é que nem aberto aqui se tivesse. O ideal é que tenha desativado aqui. Mas como já pedimos outra coisa para fazer, também não estou ajudando o software, né? Então ele vai abrir. Nós vamos estudar um pouquinho o que tem dentro dessa tabela de atributo para a gente poder trabalhar com esse dado. Acho que a tabela está até minimizada aqui, ó. Está abrindo aqui. Essa é a tabela de atributo. Então é tão pesado aí que demora para ler. Se você quiser que seu arquivo fique mais fácil de trabalhar,
você pode filtrar, né? Ou você pode excluir essas colunas com informações que muitas vezes você não vai usar. Então, você pode excluir e o arquivo fica mais leve, porque o QGIS vai abrir todas essas colunas quando demonstra lá. O mais importante que eu quero que vocês observem é o nome do arquivo, olha lá, ó. Córrego, o nome todo doido aqui, tá vendo? Isso é comum de acontecer, tá? Como que faz para corrigir? Tentativa e erro. Então, ao clicar duas vezes no item, você abre a sua propriedade. Lá na sua propriedade, você vindo aqui na palavra fonte, você tem que trocar a codificação do arquivo. Olha. Aqui eu estou codificação 1252, que foi com o Windows reconhecer automaticamente. Normalmente é o TF8. Costuma resolver, costuma não resolver. Então, vou tentar o TF8 aqui, ó, a codificação do meu arquivo. Vou abrir novamente a tabela de atributo para ver se deu certo. Então, significa o seguinte: os caracteres especiais, que são acento, ou acento, aquela circunflexo, enfim, cedilha, são caracteres especiais da nossa língua, né? E aí, quando você coloca aqui, não funciona bem. Por isso que o ideal, quando se trabalha em geoprocessamento, é evitar o uso de caractere especial, como acento, cedilha, né? Esse caractere especial, porque pode acontecer esse problema aí. E aí, ela resolveu, ela colocou o TF8, agora virou córrego com O, com acento certinho, vai dar para trabalhar. O mais importante aqui, ó, é a gente verificar qual das colunas tem a informação que eu quero. Qual o nosso objetivo? Eu vou extrair desse arquivo enorme somente o rio Graipu, que é o que me interessa. Então, o nome do rio está aqui, ó, NO original, essa coluna aí que me interessa. Então, vou fechar aqui só quis verificar se os nomes estão corretos, corrigimos lá na fonte, e eu quero os dados que está no NO original. Vou fechar aqui, vou clicar com o botão direito, filtrar. Então, vou filtrar o quê? NO original, é lá que está a minha informação, ó, dos nomes dos rios. E aqui, ó, do lado aqui, ele apresenta toda a informação que está dentro dessa coluna. Então, se eu clicar aqui em tudo, ele vai agora compilar os dados e vai apresentar para mim todos os nomes que estão aqui. Por isso que era importante corrigir a codificação do arquivo. O nome aqui também fica um nome meio bagunçado. E aqui eu vou escrever uma sentença. Qual é a minha expressão? Vai ser NO, vou clicar duas vezes nele, ó. NO original, bota aí o botão de igual. Então, procuro na minha coluna algo que seja igual ao nome que eu estou procurando. No caso aqui é Ribeirão Graipu. Também corre. Ribeirão e Graipu. Por isso, clicando aqui é mais fácil. Se você escrever, tem que escrever entre aspas lá. Só que um é duas aspas, outro é uma aspa, como você nunca sabe, melhor você sair clicando e selecionando direto que dá certo. Aqui do OK. E agora só aparece para mim, vou desativar aqui a bacia, a linha do Graipu. Ainda é pesada, porque ele escondeu o resto, né? Só tá a linha do Graipu aqui, ó. Então, arquivo pesado. O arquivo está completo aqui. Então, vou clicar com o botão direito nele, vou pedir para exportar esse arquivo, guardar elementos como, e vou salvar o Rio Graipu. Então, aqui você viu uma outra forma de selecionar um arquivo, que é por meio da filtragem. Se você souber o nome do atributo, você vai atrás dele. É melhor ir na filtragem porque você tem você tem aquele mecanismo, né, de puxar o nome de todo mundo. Então, vou salvar aqui como Rio Graipu. Na verdade é Ribeirão, né? Mas que seja Rio. E aqui vou salvar. Então, esse arquivo que gerou, ele é muito mais leve que o outro.
porque agora é só o Ribeirão Graipu que está presente. Então agora eu tenho um arquivo do Ribeirão Graipu aqui, né, para trabalhar com ele. Nós podemos agora fazer um comando novo, que é selecionar o arquivo por meio da filtragem. Então aqui eu tenho meu Graipu, aqui meus bacias e aqui o Graipu. Ok, né? Então todos os rios que passam por aqui pertencem ao rio Graipu. Que rios são esses? Ainda não sei. Se eu pegar da rede de drenagem inteira, é um arquivo pesado, então nós temos que ter alguma estratégia de pegar todos os rios do Graipu. Então, quem é meu rio? Qual é a bacia do Graipu? Essas micros bacias unidas compõem a bacia do Graipu. Então, nós vamos ter que saber agora quais dessas microbacias eu vou ter que unificar para virar o Graipu. Então, aqui, se eu abrir a tabela de atributo dele, da bacia do Graipu, ainda não é a bacia do Graipu, são micros bacias dele, algum código de bacia que vai funcionar. Eu não sei qual que é, tá? Se eu pegar aqui, ó, código trecho, código da bacia, está no muito diverso. É um desses aqui, né? Vou ter que tentar tentativa e erro, tá? Pelo nome aqui muito grande, eu vou tentar esse aqui, ó. Então, nome menor, né? Código 5K ou código 50. Vamos tentar ver se é um dos dois que me interessa. Vou clicar duas vezes no meu bacia do Graipu, abro a sua propriedade. Aqui em simbologia eu posso dar cor às minhas bacias, né? E vou dar uma cor em função categorizada, em função de quê? Em função da bacia 5K. Vamos ver se vai dar certo. E vou pedir para classificar. Aí ele classificou com aqueles números lá. E aí ele deu lá, tá vendo? Então todo mundo que tinha o mesmo número, ele unificou numa cor lá. Aí dá mais ou menos entender que isso aqui, ó, todo esse vermelho aqui, ó, faz parte de uma microbacia. Isso aqui também é uma microbacia, isso aqui é uma microbacia, né? Então pode ser um critério de seleção. Mas vamos melhorar ainda mais. Então esse bacia do Graipu não ficou muito bom. Vamos tentar agora. Bacia 5 não deu. Vou tentar o bacia 50 aqui, ó. Bacia 50. Vou classificar. Ele vai pedir substituir e vou aplicar. Dá OK. Ó, já unificou mais coisas, né? Então, todo mundo aqui da mesma cor é a mesma bacia de um rio maior, né? Só que se você observar direito, se a microbacia encostar na bacia do Graipu, ela pertence à bacia do Graipu. Então, por exemplo, ó, essa verde aqui de baixo aqui, ó, se ela encostar nela, ó, ela deságua aqui, ó. Então, ela pertence à mesma bacia. Eu acho que deságua, porque esses arquivos em geral, gente, não tem uma boa qualidade de... Aqui claramente... Então, basicamente, né? Posso até ativar aqui a rede de drenagem dele para ter uma certeza maior. Está com um arquivo pesado. Vou esperar carregar aqui para a gente ter uma noção se é isso mesmo. Se pela rede de drenagem está encostando a bacia. Carregou não? Ah, tá, mito, gente. Essa bacia aqui está com filtro. Vou ter que clicar. Minha hidrografia aqui, ó, tá com filtro lá. Vou ter que ir lá infiltrar e apagar a sentença dele. E vou dar OK. Aí ela carrega toda. Só para checar se essa parte verde aqui, ó, faz parte da bacia. Ela faz, ó. O rio dela aqui, ó, deságua no Graipu, tá vendo? Então, esse verde aqui pertence à bacia do Graipu. Agora vamos ver
Aqui já não pertence. Aqui ele tá vindo aqui, tá vindo aqui. Vamos ver se ele vai desaguar no Graipu, ó. Não, deságua no Graipu não. Deságua bem. Os dois são afluentes de um outro rio aqui embaixo. Não tem nada a ver com o Graipu. Então esse vermelho aqui não pertence não. Mas esse verde aqui pertence. Então eu vou ter que trabalhar com esse laranjado aqui, essa região aqui e essa região de baixo aqui, ó. As três pertencem ao Graipu. Então, vou desativar que isso aqui é pesado, só para a gente decretar isso. Então, esse verde aqui, esse bonina que nós chamamos, né? Esse meio laranjado aqui, pertence à bacia do Graipu. Então, vou ter que selecionar todos esses caras aqui para ser o Graipu. Só que percebe uma coisa, como é que eu vou fazer para selecionar? Porque eu tenho diversos, né? Eu tenho diversos microbacias que juntas formam o Graipu. Aí eu vou ter que clicar uma a uma, vou filtrar uma a uma. O que eu vou fazer para selecionar? Aí nós vamos aprender um comando novo agora também, para trabalhar com arquivo vetorial, que é o comando dissolver. Então, o que faz a palavra dissolver? Ela vai, né, desfazer. Ela vai desfazer em função de quê? De algum elemento em comum. Então, o comando dissolver, que nós vamos ver agora, todo mundo que tiver o mesmo código vai pertencer ao mesmo polígono. Isso vai eliminar essas microbacias internas. Então, o comando dissolver faz esse ajuste, né? Então vamos aqui, ó. Vou clicar na bacia do Graipu, porque é ela que eu vou trabalhar. Vem aqui em vetor, geoprocessamento, dissolver. Então, vou dissolver a bacia do Graipu. Em função de qual campo? Nós vimos que é o QO, é a bacia 50. Vou dar OK, vou executar e ele vai dissolver minha bacia. Tá vendo? Agora gerou para mim só os elementos, só aquelas grandes bacias coloridas daquela vez, sem estar essas microbacias internas, tá vendo? Unificou todo mundo com a mesma cor. E agora eu quero essas três bacias, então eu quero a bacia 1, 2, 3, né? E aí podemos dissolver ainda mais, ó. Se você clicar aqui com o botão direito no QGIS e você ativar vetorização avançada, como estava ativado, você ativa no seu aí, ó, vetorização avançada. Aí eu vou clicar, vou selecionar, né? Cadê o botão? Aqui. Vou selecionar essas três bacias que pertencem ao Graipu. Vou ativar a função do lápis. E aqui, ó, tem a função de unir, tá vendo? Mesclar feições selecionadas. Aqui eu vou clicar nela e vou dar OK. Virou uma bacia só. Então, você tem a opção de dissolver e depois mesclar. Isso unificou as bacias internas. Vamos voltar aqui à função de mesclar. Vamos supor que essas bacias aqui é uma só. Ó. Essa com essa de cima, com essa de cima, com essa daqui, com essa daqui, com essa. Não, essa aqui não, você está ali fora já. Vamos supor que eu vou unificar isso aqui em uma coisa só. Ó. Você vem cá, mesclar feições e dá OK. Unificou. Mas o que interessa a gente é a bacia do Graipu. Então vou clicar aqui, vou clicar. A bacia do Graipu está unificada. Vou clicar com o botão direito, exportar, guardar elemento selecionado. Vou aqui e vou falar que é a bacia do Graipu. Bacia Graipu. E aí eu tenho a bacia do Graipu selecionada. E era isso que me interessava. Então não me interessa mais isso. Pode até descartar, não me interessa mais isso.
Se tudo for para conseguir. Então, temos o rio Graipu e a bacia do Graipu pronta. Agora, se você quiser toda a rede de drenagem do Graipu, está aqui dentro, né? Aí nós temos aquela questão, né? Você pode fazer a seleção por localização. Vai demorar um pouquinho, viu? Mas eu acho que é a melhor opção. Ou, se você for também, eu posso também vir cá, ó, selecionar a pessoa através de um polígono. Vou selecionar dele aqui e você pode ficar desenhando aqui até chegar nele. Ou, é muito lento. Ou podemos recortar. Aqui recortar vai ser a melhor opção. Vamos recortar. Nesse caso aqui, por que eu vou recortar? Porque por dedução, né? Por lógica da parte de hidrologia, o rio não pode ultrapassar sua bacia hidrográfica. Então, todos os rios estão na bacia hidrográfica. Ao contrário se eu cortasse em função da região, não, um rio atravessa uma cidade, mas um rio não atravessa sua bacia hidrográfica. Se ele atravessar, ele está fazendo parte de outra bacia maior, né? Então, no caso, todos os rios que pertencem à bacia do Graipu não podem ultrapassar a bacia do Graipu. Então, se eu cortar, não vai ter problema. Então, vamos cortar, então, ó. Põe vetor, já o processamento, recortar. Então, quem que eu vou recortar? Eu vou recortar minhas linhas. Então, é o IDE e hidro mesmo. Em função de quem? Em função do Graipu. Pode dar problema se um arquivo não tiver ainda declarado a sua coordenada geográfica ou se tiver reposição diferente. Pode ser que dê problema, pode ser que não dá problema. Há versões antigas do QGIS ou versões de geoprocessamento em geral que, se os dois elementos não estiverem na mesma projeção, dá erro. Mas atualmente eles vão se modernizando, não precisa mais disso. Mas antigamente precisava. E se der erro, pode saber que é isso. Aí tem que corrigir. Voltando a falar que geoprocessamento é muito mais uma ciência de detectar erro. Você vai tentar executar um comando, ele vai dar um problema, você tem que achar o porquê desse problema. Se você é capaz de identificar os erros, você consegue trabalhar melhor, né? Então, vou recortar. Novamente, ele manda mensagem avisando, né? Cortou rapidinho. Então, recortar foi a melhor opção. E aí nós temos todos os rios da bacia do Graipu. Vou fechar. Não preciso mais desse. Se eu quiser salvar esse arquivo, né? Vou clicar com o botão direito, exportar, guardar elementos como shapefile. Vamos chamar de drenagem Graipu. Drenagem Graipu. E aí nós temos a rede de drenagem somente do rio Graipu. Lembrando, gente, toda vez que você vê um arquivo no QGIS que tem esse símbolozinho aqui, ó, são arquivos temporários, né? Arquivos temporários, o próprio nome fala aqui, ó, os conteúdos serão descartados ao fechar esse projeto. Ou seja, enquanto tiver esse projeto rolando, esse arquivo está aqui dentro. Se fechar o QGIS, já era. Mas eu gosto de criar arquivo temporário porque muitas vezes eu não preciso daqueles arquivos que estão entre processo para gerar um arquivo final. Então, o que me interessa mesmo é só a rede de drenagem. E aí, nós temos o Graipu, o rio e a rede de drenagem, né, feito lá do arquivo do IBGE. Bom, vamos supor que agora eu quero fazer a APP do rio. O que é a APP do rio? São uns 30 metros para a esquerda, 30 metros para a direita, dependendo da largura do rio, né? Normalmente, como não dá para saber aqui, vamos deixar o mínimo, que é 30 para um lado, 30 para o outro. Mas se o rio for muito, a largura dele for maior, automaticamente o dado é maior também. Como que eu posso fazer, né?
A ideia aqui é só para exercitar mesmo os comandos do QGIS, tá? Eu posso fazer um buffer, né? Então aqui, ó, vem vetor, geoprocessamento, buffer. E aí eu posso fazer esse buffer que é 30 metros, né? Vou fazer a app aqui do Rio Graipu em função disso. Só que aqui tem um problema. Percebe que aqui tem graus e não deixa nem alterar aqui, ó. Então, se eu der 10 aqui, ó, vai ser 10 graus. Então, vai dar problema. Você tem duas alternativas. Primeira alternativa, converte o seu rio para uma coordenada métrica, no caso seria o TM. Ou você instala um outro plugin no QGIS que faz também buffer. Então, vamos instalar um outro plugin aqui para vocês identificarem, tem uma outra ferramenta que vocês trabalharam. Então, complementos, instalar, gerenciar complementos. Eu acho que isso aqui é um plugin básico do QGIS, né? MMQGIS. Então, o meu já está instalado já. Então, você instala o MMQGIS, beleza, pode fechar, instala, né? Fecha, ele vai aparecer aqui em cima. O MMQGIS, ele faz, olha lá, create buffer, ele cria buffer. Então, ele cria buffer em metros, em quilômetros, em pés, independente da projeção da imagem. Então, eu não preciso reprojetar ela para o UTM para aplicar o buffer. Da forma, se eu for utilizar o buffer do QGIS, próprio do QGIS, eu teria que converter o meu rio para UTM antes de fazer o negócio. Aqui não, né? Aqui eu vou colocar que é metros. Olha lá, fixo, né? Aqui você coloca, quando você vai colocar, 30 metros. Olha lá, ao redor do rio, acima do rio, abaixo do rio, ao sul, ao leste, ao oeste, esse flat aqui eu nem sei o que significa. Mas, enfim, você pode direcionar aonde que você quer que seu buffer seja aplicado. Às vezes você quer um buffer de 30 metros só de um lado. Você não quer um buffer dos dois lados. E aqui você pode, esse plugin permite que você seleciona para onde você quer que o buffer vai, né? Aqui eu vou colocar, por exemplo, ao redor dele. E aí eu vou aplicar. Aqui vai criar dentro de um arquivo temporário, né? Ele criou o buffer, né? Que é 30 metros. Vou desativar aqui a bacia, vou desativar aqui a rede de drenagem. Aí criou o buffer. Ah, mas ficou um buffer meio estranho, né? Aqui, ó. Aqui com um pedacinho, ficou tudo meio zoado, né? Por que isso? Porque a rede, o Rio Graipu seu, ó, ele é composto por pedacinhos. Se eu abrir a tabela de atributo dele, ó, você vai ver que eu tenho diversos elementos, diversos trechos, tem 49 trechos por sinal. Todo esse trecho que é o Ribeirão Graipu. Então, o ideal é você, né, unificar isso em um elemento só. Como é que eu faço isso? Olha lá, vou clicar no Rio Graipu, vou selecionar ele por inteiro. Então, é melhor você vir cá, ó, nessa ferramenta de selecionar a feição, você seleciona o polígono. Aí você faz um polígono grandão aqui, ó, que pega o rio inteiro e que tem que ficar todo amarelo. Ativa o lápis dele, porque você quer editar ele. E aqui você tem a ferramenta de mesclar, igual nós vimos na ferramenta anterior. Então, tudo isso agora vai virar um elemento só. Vou ativar aqui o lápis, vou salvar. Ao abrir a tabela de atributos, você vai ver que virar uma coluna só, uma linha só. Então, agora, se eu aplicar o buffer nele, vou até apagar o buffer aqui temporário que ele criou. Então, vou em mmqgis, criar buffer. O buffer Ribeirão Graipu, 30 metros, não sei o que, vou só aplicar. E vou fechar. Ah lá, não ficou mais do jeito que estava antes, porque agora é um único elemento. Então, a gente já aprendeu o comando buffer
E o buffer no MMQGIS não precisa que o arquivo esteja em UTM para poder ser aplicado. Então, a gente já viu já mais uma ferramenta. Só que é o seguinte, eu estou fazendo o app do Rio, né? Vou até subir o Rio aqui, ó, para ele ficar acima. Outra coisa a saber também, gente, o QGIS funciona por camada, tá? Então a camada de cima fica sobreposta à camada de baixo. Então se eu quiser que ó, o meu app do Rio ele sobrepõe ao Rio, ó lá, eu subo ele, ó lá, o meu Rio some. Se eu quiser que o Rio fique em cima dele, ó lá, o Rio tem que ficar em cima dele. Respeita a camada, que é a camada que está aqui de baixo. Só que é o seguinte, a ideia aqui é aprender comandos, tá, gente? Estou pegando o exemplo do Rio para a gente exercitar vários comandos vetoriais. O Rio não tem, dentro da água do Rio, não é app. App é a margem do Rio. Então, se eu considerar que o Rio, que isso aqui é um app, isso é falso, né? Principalmente se eu falar de área. Então, às vezes eu falo assim, você está com uma área X de app ou área menor, enfim. A área do Rio não é app. Onde tem água, onde passa água, não é app. App é a margem para frente. Então, o ideal é que essa parte da margem aí não seja contabilizada. Então, o que eu vou fazer? Vamos considerar, vamos supor que o rio tenha 6 metros de largura, de fora a fora, tá? Então, vamos aplicar um buffer nele. Ó. Então, vem cá, MMQGIS. Vou criar um buffer. Vamos considerar que meu rio tem 6 metros de largura, ou seja, eu vou aplicar um buffer de 3 metros, porque é 3 para um lado, 3 para o outro, totalizando 6 metros. Vou dar o nome temp2 aqui, ó, porque você vai formar um arquivo com o mesmo nome aqui. E vou aplicar. E aí formou meu arquivo. Ó. Se você quiser checar as coisas no QGIS, distância, área em geral, você pode vir aqui. Eu gosto de clicar com o botão direito aqui, ó. Tem ferramenta de aderência. Aqui, ó, ferramenta de aderência. Deixa ativada. Vai aparecer uma ferradura aqui para você, ó. Essa ferradura, ela, quando você vai fazer alguma coisa, ela orienta o que você vai clicar. Então, eu vou clicar uma ferradura e eu quero que quando você chega perto de todas as camadas e você chega perto do segmento, ele mostra aonde que eu estou. E aqui, ó, eu tenho uma reguinha lá. Essa régua aqui, ó, permite que eu meça as coisas no QGIS. Deixa no modelo elipsoidal mesmo. Aqui, tá vendo? Ó, formou um quadradinho. Então, se eu vim aqui até aqui, ó, tem 21 metros. Se eu vou até outra margem, tem os 50 metros, né? Era para ter um lado de 60, né? Foi 30 de um lado, 30 para o outro. 50 metros. Vou usar uma forma que eu tô... A forma que deu o ângulo também, né? 60 metros, tá vendo? É porque tem que ser paralelo ao rio, 60 metros. Né? Como aqui eu não estou exatamente paralelo ao rio, aí não dá lá. 60 metros. Vou colocar cartesiano aqui para ver se vai dar. Deu 50 metros. É pouca diferença. Bom, a ferramenta aderência é para isso, olha lá. Quando ele forma esse elemento aqui, olha lá, ele encosta exatamente na linha. Aí você tem uma medida exatamente de uma linha a outra. Bom, damos o buffer de 30 metros no rio, né? E aí nós temos o rio. Então, essa parte aqui verde agora é o nosso rio. Então, meu app, na verdade, será o quê? Será essa área aqui marrom menos o meu rio interno. Como é que eu vou fazer isso no QGIS? Tem um comando específico, olha lá, o vetor, já o processamento, e aqui eu tenho as ferramentas. Observe para você ver,
tem um desenho do lado da ferramenta. Esse desenho te dá uma noção do que ele é. Olha lá, ó. O buff lá tem um desenho de um buffzinho. O recortar lá, tem dois elementos, tem um símbolozinho no meio indicando que é recortar. Envoltória convexa significa que ele vai pegar, né, toda a área que abrange o vetor. A diferença com o outro, dissolver, né, é interseção, o que tem em comum um elemento com o outro. A diferença simétrica, unificar eles, né, eliminar por um selecionado, enfim, tem esses comandos aí. Nós vamos usar a diferença, né? Ou seja, o que tem um elemento que o outro não tem. Então, vou usar aqui, ó, diferença. Vou fazer a diferença entre a camada 1, que é o tempo aqui, sobressair com a camada 2 e vamos executar. Se não foi ao contrário, eu acho que está certo. Aí eu tenho, vou desativar aqui. Eu tenho a área de app descontada a área do meio, né? E aí você tem mais esse comando que você aprendeu, que é a diferença, que é que você pega um elemento e faz a diferença dos dois para poder trabalhar. Você viu a dissolver, né? Que é para unificar todo mundo que é igual. Unir, que é unir um vetor com o outro. E buffer, que dá um buffer numa região considerada. Ok? Aí nós vimos aqui, selecionar a feição. Então, nós temos algumas coisas. Também vimos a questão da bacia, a questão disso. Então, nós vimos grande parte dos elementos, né? Para se trabalhar. Ok? Próxima etapa agora, nós vamos trabalhar com os arquivos vetoriais do CAR, né? Vamos trabalhar com os dados de CAR, com outros elementos ali, unificar uma coisa com a outra, para a gente também ter essa base também. Já fica uma ferramenta de trabalho para vocês também. O objetivo aqui foi mostrar algumas ferramentas vetoriais dentro do QGIS. Percebe que as ferramentas são bem intuitivas, né? O nome já refere o que ela faz. Então é isso. Próximo vídeo nós vamos começar a trabalhar com dado do CAR, tá? Então até a próxima.